1967. A vitória que se tornou maldição. A Guerra de 6 Dias foi o maior triunfo militar de Israel. Em menos de uma semana, conquistou territórios 3 vezes maiores que o país original. Mas essa vitória criou um problema impossível. O que fazer com mais de 1 milhão de palestinos sob ocupação militar? Emergiram 2 visões opostas. Uma via a ocupação como temporária, carta de negociação para a paz. A outra via a conquista como oportunidade para realizar o grande Israel. Moshe Dayan representava a primeira. Não queremos governar sobre os árabes, queremos viver com eles em paz. Mas havia uma segunda corrente, inspirada por Jabotinsky, que via 1967 como vindicação da Muralha de Ferro. O movimento Gush Emunim combinava nacionalismo extremo com fervor religioso. A terra de Israel foi prometida por Deus. Devolvê-la seria um pecado religioso. O ponto de virada veio em 1977, quando Menachem Begin, discípulo direto de Jabotinsky, chegou ao poder. A Judéia e Samaria são parte integral da terra de Israel. Nenhum governo tem o direito de entregar essas terras. Sob Begin, a construção de assentamentos acelerou dramaticamente. A mensagem era clara: Israel está na Cisjordânia para ficar. Mas Begin também fez algo surpreendente. Devolveu o Sinai ao Egito em troca de paz. Para ele, o Sinai era apenas território estratégico. A Cisjordânia era o coração da Terra Prometida. Essa distinção criaria uma doutrina fatal que persiste até hoje. Camp David, o sucesso que alimentou o extremismo. O Acordo de Camp David, assinado em 1978, deveria ter sido um modelo definitivo para a paz no Oriente Médio. Pela primeira vez, um país árabe, o Egito, reconhecia formalmente Israel. E, em troca, Israel se comprometia a devolver o Sinai, território ocupado desde 1967. O Egito, por sua vez, retirava-se do conflito, abandonando oficialmente a guerra contra Israel. Para muitos, parecia que a estratégia da Muralha de Ferro havia funcionado. Menachem Begin interpretou o acordo como a vindicação perfeita das ideias de Jabotinsky. Provamos que quando Israel é forte, os árabes escolhem a paz. Mas Camp David teve consequências devastadoras e talvez irreversíveis. Do lado israelense, criou uma sensação de invencibilidade fatal. Em vez de usar aquele modelo de negociação como ponto de partida para um acordo justo com os palestinos, Israel passou a utilizá-lo como justificativa para endurecer ainda mais sua posição. A mensagem interna era clara: basta mantermos a força militar esmagadora que, um a um, os árabes se curvarão. Do lado árabe, Camp David abriu uma crise de legitimidade sem precedentes. Anwar Sadat, presidente do Egito, foi visto como traidor pela maioria do mundo árabe. Em 1981, Sadat foi assassinado por fundamentalistas islâmicos. Seu corpo tombou durante um desfile militar. Sua morte enviou uma mensagem brutal: líderes árabes que fizerem paz com Israel pagarão com suas vidas. Mais do que isso, Camp David marcou de forma simbólica e prática o colapso do nacionalismo árabe secular e a ascensão definitiva do fundamentalismo islâmico. Pouco tempo depois, a Revolução Iraniana de 1979 consolidaria esse novo ciclo histórico. Pela primeira vez, Israel não enfrentava mais apenas estados e exércitos regulares. Enfrentava agora um inimigo que rejeitava sua própria existência por motivos teológicos, não mais políticos. O novo regime do Irã rapidamente assumiu o papel de financiador dos grupos fundamentalistas em toda a região. Sua mensagem era direta e devastadora. O nacionalismo árabe fracassou. Apenas o Islã radical poderia derrotar o entidade sionista. Mas existe um ator silencioso nesse tabuleiro que raramente é colocado no centro da análise: os Estados Unidos.
O papel dos Estados Unidos em Camp David não foi secundário, foi central. Foram os americanos, sob a liderança de Jimmy Carter, que arquitetaram, mediaram e garantiram o acordo. E essa não foi uma garantia simbólica. Ela veio acompanhada de uma promessa bilionária de ajuda militar e econômica. A partir de Camp David, os Estados Unidos se tornaram, na prática, sócios majoritários do projeto israelense. Israel passou a receber mais de 3 bilhões de dólares anuais em ajuda militar direta, além de tecnologia, armamentos de ponta, sistemas antimísseis e cobertura diplomática automática na ONU. Uma blindagem total, irrestrita e incondicional. Esse pacote não era apenas sobre defesa. Era a garantia de que Israel podia manter a ocupação dos territórios palestinos sem custos insuportáveis. O mesmo pacote que permitia a Netanyahu, décadas depois, dizer ao seu eleitorado: ninguém no mundo vai nos parar, nem ONU, nem europeus, nem árabes. Enquanto tivermos Washington, não temos com o que nos preocupar. Ao mesmo tempo, os palestinos viam essa simetria se romper de maneira irreversível. Enquanto Israel recebia ajuda militar irrestrita, a ajuda aos palestinos sempre foi condicionada, insuficiente e frequentemente atravessada por chantagens políticas. A partir dali, a mensagem se tornou brutalmente clara para todos os envolvidos no conflito. Os Estados Unidos não eram mediadores neutros, eram parte interessada e estavam de forma inequívoca do lado de Israel. Ironicamente, no mesmo movimento em que fortalecia militarmente Israel, os próprios erros estratégicos de Tel Aviv começavam a germinar um problema interno. Nos anos 1980, Israel, acreditando que o maior inimigo era a OLP secular de Arafat, passou a estimular, direta ou indiretamente, o crescimento de movimentos islâmicos em Gaza como contrapeso político. Foi assim, nesse caldo de contradições, que nasceu o Hamas, em dezembro de 1987. O cálculo era simples: melhor dividir os palestinos entre seculares e islamistas do que enfrentá-los unificados. O resultado foi catastrófico. Israel não criou o Hamas, mas certamente regou seu crescimento. E anos depois, esse movimento se tornaria seu mais feroz e resiliente inimigo. A primeira intifada. Em dezembro de 1987, um acidente de trânsito em Gaza mudou a história. Um caminhão militar israelense colidiu com veículos palestinos, matando 4 trabalhadores. Os palestinos explodiram em revolta. Assim começou a primeira intifada, o Levante das Pedras. Crianças enfrentavam veículos blindados de última geração com paus e pedras e o que mais encontrassem pelas ruas. Era a resistência que Israel não sabia combater. A resposta foi brutal. Yitzhak Rabin ordenou que soldados quebrassem os ossos dos manifestantes. Mas quanto mais Israel reprimia, mais a resistência crescia. Foi neste contexto que nasceu o Hamas em dezembro de 1987. Representou revolução ideológica na resistência palestina. Até então, a luta havia sido dominada por organizações seculares que enquadravam o conflito em termos nacionalistas. O Hamas introduziu uma dimensão nova, a religião. A terra da Palestina é uma terra islâmica sagrada. Nenhuma parte pode ser abandonada porque pertence a todas as gerações muçulmanas até o dia do julgamento. O Hamas oferecia algo que as organizações seculares não podiam: explicação religiosa para décadas de derrota. Se a luta era sagrada, as derrotas eram testes de fé. Se a vitória era prometida por Deus, ela era inevitável. Israel existirá até que o Islã o elimine, proclamava a carta. Era uma declaração de guerra total que não deixava espaço para compromisso. A primeira intifada durou até 1993, mas havia mudado fundamentalmente o conflito. O Hamas se legitimou como alternativa à liderança secular palestina. E Israel descobriu que enfrentava resistência que não podia ser derrotada militarmente.